Bom dia, pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui começando mais uma aula gravada, né, nossa. A gente vai resolver, ficou para a gente resolver os exercícios aqui na aula gravada. Vai resolver os exercícios da página, vocês estão vendo aí o livro, né? Da página 39, certo? Vai resolver aqui algumas questões. E aí, na página 39, questão 13, diz o seguinte: no século XVIII, o físico inglês Isaac Newton formulou as leis da mecânica e as usou para estudar e interpretar um grande número de fenômenos físicos. Com base na compreensão dessas leis, analise as proposições a seguir. A primeira afirmação ele diz o seguinte: ao fazer uma curva fechada em alta velocidade, a porta de um automóvel abriu-se e o passageiro, que não usava cinto de segurança, foi lançado para fora. Esse fato pode ser explicado pela segunda lei de Newton. Então, aqui a gente pode ver, né, que esse fato realmente acontece. Se o cara estiver usando cinto e a porta abrir, ele vai ser jogado para fora. Só que aqui no final, essa afirmação é falsa. Por quê? Porque no final aqui ele diz: pode ser explicado pela segunda lei de Newton. No caso, não é a segunda lei de Newton. Nesse caso, é a primeira lei de Newton, né, que é a lei da inércia, que diz: todo corpo em repouso ainda permanecer em repouso, todo corpo em movimento ainda permanecer em movimento, se nenhuma força externa agir sobre ele. Certo? Essa primeira tá errado, porque ela está relacionada não com a segunda lei, mas sim com a primeira. Diz aqui a segunda afirmação: a segunda lei de Newton afirma que se a soma de todas as forças atuando sobre um corpo for nula, o mesmo terá um movimento uniformemente variado? Falso também. Quando eu tenho todas as forças, a soma de todas as forças atuando num corpo for nula, ele quer dizer que a força resultante é igual a zero. Porque força resultante, lembrando, força resultante é a soma de todas as forças que está agindo no corpo. Se ela é nula, ou seja, se ela é igual a zero, então ele quer dizer que o objeto está em repouso e não em movimento uniformemente variado. Ou seja, ele não está em nenhum movimento. Por quê? Porque força resultante igual a zero se retrata, a gente já viu aí anteriormente, né? Se retrata o quê? Repouso. Força resultante igual a zero é repouso, equilíbrio, parado. Certo? Então, errado também. E aí vem aqui, a terceira afirmação diz o seguinte: um automóvel colide frontalmente com uma bicicleta. No momento da colisão, pode-se afirmar que a intensidade da força que o automóvel exerce sobre a bicicleta é a mesma que a intensidade da força que a bicicleta exerce sobre o automóvel e em sentidos contrários? Verdadeiro. Por quê? Terceira lei de Newton: ação e reação. Para toda ação, existe uma reação com o mesmo modo, mesma direção, em sentidos opostos. Então, nesse caso aí, se o automóvel faz uma força na bicicleta, a bicicleta faz uma força no automóvel, com o mesmo modo, mesma direção, certo? Só que em sentidos contrários, beleza? Mas aí na colisão, o cara da bicicleta fica bem mais danificado, a bicicleta bem mais danificada que o automóvel. Por quê? É a mesma força que está agindo, a diferença é que o material da bicicleta é mais frágil do que o material do automóvel, certo? Então, única correta aí, item 3. Então, alternativa correta, alternativa D, certo? D de Deus. Beleza, pessoal? Espero que tenha dado para entender. Vamos agora para a questão 14. Deixa eu só mudar aqui a aba para os slides, certo? Não, mas eu tenho que voltar para recolher a questão primeiro. Só um momento, peraí. Deixa eu voltar aqui para o livro de vocês. Pronto, questão 14 diz o seguinte: ó. Um carro leva 30 segundos para acelerar de 0 a 108 km por hora. Supondo-se sua massa igual a 1.000 kg, o módulo da força resultante, suposta constante, que atua no veículo durante esse intervalo de tempo é, em Newton, igual a... Então, ele diz aí que tem um automóvel que ele tem aí, leva 30 segundos, ou seja, o tempo igual a 30. Ele acelera de 0 a 108 km por hora, certo? Uma variação de velocidade, ou seja, ele estava em 0, e aqui km por hora é unidade de velocidade, então ele acelerou e ele saiu de 0 a velocidade para 108 km por hora. A massa é igual a 1.000 kg e ele pede para você achar o valor da força. Pronto, você está pedindo a questão. Então, deixa eu só fechar aqui, abrir lá os slides. Fechando, abrindo aqui os slides. Pronto, vamos lá. Deixa eu ver aqui uma coisa, deixa eu achar isso aqui. Pronto. Questão 14 diz o seguinte: ó, você tem um tempo, que ele é igual a 30 segundos, você tem uma velocidade que vai de 0 a 108, então você tem uma velocidade inicial que é 0 km por hora, tá aqui, acompanhe.
0 km por hora, ele vai até uma velocidade de 108 km por hora. Só que no SI a gente sabe que velocidade não é dada em km por hora, mas sim em metros por segundo. Então, de km por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6. Então, tá aqui, 108 dividido por 3,6 igual a 30, beleza? Que 30. Diz a massa que é 1.000. Ele pede o seguinte, quer que acha a força. Então, segundo a lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração, beleza? Força é igual a massa, 1.000 quilos, que eu vi na questão, beleza, 1.000, vezes a aceleração. Só que a aceleração a gente não tem. Só que a gente tem outras informações, tem a variação da velocidade, tem o tempo, então a gente pode lembrando lá, movimento uniformemente variado, certo? A forma de aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT. Quem é ΔV? Variação da velocidade final menos velocidade inicial. ΔT, tempo final menos tempo inicial. Então, variação da velocidade final no SI, 30 metros por segundo, já fiz a transformação, então 30. Velocidade inicial menos velocidade inicial, 0, quando ele sai, 0, dividido pelo tempo. Tempo, 30 menos 0, vai dar 30, certo? Então, 30 menos 0, 30. 30 dividido por 30, 1 metro por segundo ao quadrado. Então, essa questão aí a gente viu, encontrou que a aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Coloca agora a aceleração aqui na fórmula. Então, força é igual a massa vezes a aceleração, a massa, 1.000 quilos, vezes a aceleração, que é 1. Então, 1.000 vezes 1, 1.000 newton. Então, para essa situação, que um corpo em 30 segundos acelera e atinge a velocidade, sai de 0 e vai até 108 km por hora, com a massa de 1.000 quilos, a força colocada nesse sistema para acontecer isso aí é uma força de 1.000 newton. Beleza, pessoal? Beleza? Deu para entender direitinho, certo? Deu para entender, bem simples, bem tranquilo. Isso aí foi a nossa questão 14, certo? Agora deixa eu voltar aqui para o livro de vocês, novamente. Voltando aqui para o livro de vocês, 14. Vamos agora para a questão 14. Questão 15, acho que se vocês não fizessem. A 16 é mesmo estilo da 14, certo? Não vou fazer. Vamos para 17, que muda um pouquinho. Beleza? Vamos aqui para 17. Espera aí, agora eu perdi aqui. Espera aí. 17. Questão 17 diz o seguinte. Um caminhão de massa 20 toneladas desloca-se em trajetória retilínea sobre uma estrada plana e horizontal com velocidade de 72 km por hora, quando é freado, e percorre 50 metros até parar completamente. A intensidade da força resultante sobre o caminhão durante a frenagem ou seja, você tem um caminhão que ele pesa 20 toneladas é a mesma coisa que 20.000 quilos, 1 tonelada é 1.000 quilos. Ele diz que na trajetória retilínea ele vai na estrada plana e reta, horizontal, velocidade de 72 km por hora. Aí ele freia. Quando ele freia, ele percorre 50 metros. Quando ele freou, ele sai deslizando. Ele percorre 50 metros, até parar completamente. Certo? Aí ele pergunta qual é a intensidade da força que fez ele frear. Qual é a força que fez ele frear? O valor dela. Certo? Então, deixa eu só voltar aqui agora para o slide novamente. De vocês. Voltando, pronto. Eu tenho aqui uma massa, se é 20 toneladas, 20.000 quilos. Tá aqui. Velocidade 72 km por hora. Se é 72 km por hora, eu tenho que transformar de km por hora para metros por segundo, como a gente fez anteriormente. É só dividir por 3,6. Então, 72 km por hora dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo, certo? Aí ele diz o deslocamento até parar, ou seja, ele freou, ele vem andando, freou. Ali é a posição inicial, ele começa a deslizar, desliza por 50 metros. Então, o ΔS, ou seja, deslocamento até parar, 50 metros. E ele pede o valor da força. Fórmula de força, força é igual a massa vezes a aceleração. A massa, 20 toneladas, 20.000 quilos, aqui 20, vezes a aceleração. Como a aceleração, eu não tenho o valor da aceleração aqui, então eu vou ter que ir para aquelas formulazinhas lá dos movimentos, MU e MUV. Como eu tenho, nesse caso aí, é uma frenagem, ou seja, ele desacelerou, ele freou, então tem uma aceleração negativa agindo,
Se tem uma aceleração agindo, então esse movimento ele não é movimento uniforme, porque a velocidade vai mudar, ou seja, ele tem uma velocidade de 72 km por hora, que é 20 metros por segundo, e aí ele vai diminuir até parar completamente, ou seja, vai até zero. Então ele saiu na velocidade e ele foi para outra velocidade, então ele variou a velocidade. Se ele variou a velocidade, então ele deixou de ser movimento uniforme. Movimento uniforme, velocidade é constante, certo? Então, dando a velocidade, então eu tenho o seguinte, equação de Torricelli, certo? Como aqui eu não tenho tempo a gente vai direto para, quando não tem tempo, vai direto para a equação de Torricelli. A equação de Torricelli diz, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes deslocamento. É aquela velha formulazinha, aquela velha frasezinha que vocês gostam. Vovô pegou vovó, mais 2 amigas dela, certo? Vovô pegou vovó e 2 amigas dela. A frase que vocês gostam. Então, vamos lá. Velocidade final ao quadrado. Quanto é a velocidade final? Ele diz que ele para completamente. Se ele parou completamente, a velocidade final é zero, porque ele parou. Então, zero ao quadrado. Vai ser igual. Velocidade inicial. Velocidade inicial, ele tinha com 72 km por hora. Se o deslocamento que você está analisando é quando ele freou, ele estava em quanto? 72 km por hora. Transformando para metros por segundo, dividido por 3,6 dá igual a 20. Então, aqui, velocidade inicial igual a 20 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, como a gente não tem aceleração, a gente quer achar, então bota A. Vezes deslocamento. Quanto é o deslocamento? É deslocamento de parada dele, ou seja, de frenagem, 50 metros. Então, bota 50 aqui. 0 ao quadrado, 0. 20 ao quadrado, 400. Mais 2 vezes 50, 100. Vezes A, 100A. Beleza? 400 está positivo, vai para o outro lado negativo, então menos 400 é igual a 100A. 100 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então, menos 400 dividido por 100 igual a A. Então, A vai ser igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado. Tu é coerente, está negativo? É, por quê? Porque é uma frenagem, ou seja, você está com a velocidade de 20 metros por segundo, 72 km por hora, e você diminui, ou seja, vai para zero. Então, você desacelerou, você freou. Então, é correto que a aceleração seja negativa. Então, esse 4 aqui que você tem, você pega e coloca aqui na fórmula. 20 mil vezes menos 4, menos 80 mil newton. Certo? Então, o valor do módulo é igual a 80 mil newton. Esse negativo quer dizer o quê? Quer dizer que você está uma força que está contrária ao movimento, ou seja, para diminuir o movimento. Esse negativozinho. Certo? Então, vamos voltar aqui para o livro de vocês. Voltando aqui para o livro de vocês. Deixa eu voltar aqui para o livro de vocês. Ó. Ele pergunta, o caminhão durante a intensidade da força resultante sobre o caminhão durante a frenagem. Arthur, não tem negativo. Beleza, é 80 mil. Arthur, e o negativo? Lembrando, negativo é só para dizer que você está aplicando uma força contrária ao movimento, ou seja, é uma força negativa, é uma força para frear o carro, certo? Força de frenagem. Então, 80 mil newton. Alternativa, item E. Beleza, pessoal? Então, assim, a aula de hoje é isso, certo? Então, se vocês derem uma olhada aí direitinho, eu fiz já, pode-se dizer, acho que todas as questões, só não fiz a 16, que ficou faltando aí, porque é igual a 14, eu não fiz a 16, deixei para vocês resolver, certo? Então, com isso, a atividade de vocês que eu passei, a gente, todas as questões, beleza? Então, espero que vocês vejam aí, tiver alguma dúvida, voltem novamente, assistam novamente aí a aula, certo? E qualquer dúvida vocês já sabem, já estou à disposição no WhatsApp, só falar. Beleza, pessoal? Então, até mais aí, um abraço. Cheio de noite.